Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Jesus poderoso e fiel. Amém. Louvado e bendito seja o teu nome. Glória a Deus! Deus é bom, irmãos. Eu saúdo a igreja na santa e na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é fiel, é um Senhor que tem cuidado dos meus e dos seus passos. Aleluia! E nós estamos na presença de um Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém, Jesus! Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a Deus! E eu peço a graça do Espírito Santo para levar a vontade dele. Amém? De mim nada tenho, nada posso, mas o Senhor é fiel. Deus me deu uma palavra, está lá no livro de Zacarias. Glória a Deus! Aleluia! Zacarias capítulo 3. Para facilitar aí, pega Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Aí um livro antes de Mateus é Malaquias, depois Zacarias. Glória a Deus! Fica mais fácil, amém? Louvado seja Deus. Zacarias depois de Ageu e antes de Malaquias. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aos que nos acompanham em nome de Jesus, pelo YouTube, pelo Facebook, faça um esforcinho aí, pega um exemplar bíblico, em nome de Jesus. Zacarias capítulo 3. Zacarias é um livro depois de Ageu. Depois de Ageu. Isso. Capítulo 3. Louvado seja. Aleluia, Jesus! O tema da mensagem, o tema da leitura, a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Oh, glória! É Deus! Louvado seja Deus! Que os corações possam estar abertos. Existe uma luta espiritual, irmãos, e o diabo não brinca em serviço. Mas nós temos do nosso lado a certeza da vitória. O crente é o único ser na face da terra que vai entrar numa batalha sabendo que já ganha. Porque quem está conosco não perde. Ele é fiel. Amém? Amém. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tira-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito como que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás o meu átrio, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da sua videira e para debaixo da sua figueira. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos aqui um dos pequenos profetas. Ultimamente está difícil o povo pregar sobre os pequenos profetas, né? É verdade. Zacarias era um homem
escolhido por Deus. Zacarias tinha um chamado e Deus mostrara para ele em visão. E algumas visões mostravam claramente o que Deus tinha em mente, o que Deus tinha no coração a respeito do povo de Israel. O povo tinha passado 70 anos cativos na terra de estranhos, na Babilônia. Lembra da história do povo levado como escravos, cativos para as terras estrangeiras? 70 anos se passaram. A Bíblia fala que quando aquele povo decidiu, resgatou, o Senhor trouxe para a terra de Jerusalém novamente. O povo saiu da terra da escravidão e quando chegou em sua terra, estava sem base. Estavam todos meio enfraquecidos. A estrutura espiritual estava abalada. Os pensamentos e sentimentos estavam confusos. A casa, o templo do Senhor estava destruído. Lá no livro de Esdras, nos mostra com detalhes como estava a estrutura de Jerusalém, como estava a estrutura do povo de Israel, como estava a estrutura do templo. Houve por Zorobabel uma reforma, uma estrutura de início, de renovo, de primeiro passo, mas a Bíblia fala que mais de 4.000 sacerdotes estavam largados, sem estrutura, não havia salário, paga, recompensa. Aqueles homens começaram a dividir as suas vidas com o trabalho no campo para sustentar-se assim as suas famílias. A situação estava desnutrida espiritualmente, financeiramente, socialmente. Aqueles homens vieram, mas sem base espiritual, começaram a casar-se com mulheres estrangeiras, com mulheres ateias. O jugo começou a ser desigual, começou os mesmos perfis de erros do passado que levaram o homem ao pecado da idolatria de outros deuses. As culturas começaram a se misturar. Mas a Bíblia fala que quando Deus se mostra ao profeta Zacarias, se mostra a Zacarias, ele se mostra em visão. E as primeiras coisas que ele fala: eu enxergo a dor do meu povo. Eu enxergo que aonde eles estão cativos, as cidades e os reinos já estão soberbos demais sobre eles. Ele já enxerga a dor que aquele povo está sofrendo e a injustiça. E Zacarias pergunta: Senhor, até quando o Senhor vai ignorar esse povo lá cativo? Até quando o Senhor vai ignorar o sofrimento do teu povo? É o teu povo, é quem tu escolhestes. Aleluia. A Bíblia começa a mostrar, Deus começa a mostrar a Zacarias que a visão do Senhor, os pensamentos do Senhor, as ações do Senhor iam mudar. Ele começa a fazer a declaração do que estava no coração a respeito daquele povo escolhido. Aleluia. Ele começa a pensar em resgatar, em restituir. Ele começa a pensar em renovar. Ele começa a pensar em levantar e reformular a história da cidade de Jerusalém, a história de Judá, a história do povo de Israel. Glória a Deus. Se nós pegarmos o capítulo... Glória a Deus. O capítulo 2, nós lemos na leitura oficial o capítulo 1. Se nós pegarmos o capítulo 2 de Zacarias, no versículo 8 diz, olha só o que diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou a nação que vos despojaram. Ele levou aquele povo lá na terra do inimigo, a quem estavam roubando, lá na terra babilônica, e mostrou, olha só, porque aqueles que tocarem em vós, toca na menina dos olhos. Eita, papai. Toca na menina dos seus olhos. Entenda que Deus mostrou que aquele povo era eleito, escolhido, era um povo amado, não era um povo largado ao léu. E mostra que lá na terra do inimigo, Ele mostra já a soberania e a autoridade dele. Olha só, cuidado ao pensar em tocar nesse povo. É Deus. Ela pode ser nova, pequena, tem muita coisa pela frente, você pode não entender, mas para mim ela é preciosa. Glória a Deus, é dessa forma, Jesus. Para mim ele é precioso. Glória a Deus. Os planos e projetos, pensamentos que eu tenho são diferentes. Eles não pensam na cabeça do inimigo. Nós somos derrotados e aprisionados, escravos. É Deus. Nos faz lembrar da seita dos Nicolaítas, lá nas cartas do Apocalipse,
que tentavam lançar a liberdade sexual, carnal, física, e que falavam que não afligiam e não conotavam nada a sua vida espiritual, e mostravam que nós estávamos aprisionados na liturgia do cristianismo, mas que eles eram povos livres, como os judaizantes, que mostravam que eles eram livres e nós não. Olha É aí. verdade, Jesus. Eita Deus. Entenda que existia toda uma perspectiva e Deus estava mostrando, não é bem por aí. Cuidado. Cuidado com quem você toca, cuidado com quem você fala, cuidado com os seus passos, cuidado. Esses são preciosos aos meus olhos. Aleluia, meu Deus. Aquele povo precisava de um líder. A Bíblia fala que mostrou ao profeta Zacarias um sumo sacerdote. Entenda, Josué não era o Josué lá de Moisés, não, tá? Já era o Josué, sumo sacerdote. Aleluia. Glória a Deus. Líder, representante, estava à frente do ministério, estava à frente da liturgia, estava à frente das orações, estava à frente dos holocaustos, ele estava à frente como intermediário, ele era aqueles que estavam levando as doutrinas, as leis mosaicas, mas entenda, tinha uma coisa diferente nesse homem. Quando Deus mostra a visão a Zacarias, desse profeta, desse sacerdote, mostra a visão a Zacarias, desse sumo sacerdote, Josué, mostra a visão dele na presença do Senhor, Glória a Deus. na presença de um anjo. Esse anjo não era outro a não ser Jesus Cristo, Aleluia. o Filho de Deus, Aleluia. autor e consumador da tua fé, da minha Glória a fé. Deus. Meu Deus, eu creio. A Bíblia fala que quando Josué, em visão, mostrando a Zacarias, estava na presença do Senhor, na presença do anjo, na presença de Cristo, ao seu lado direito estava Satanás. Meu Deus. É Deus. Existe uma simbologia aí do lado direito, né? A Bíblia fala que Satanás, ele tem um único projeto, ele é acusador. É verdade. Ele quer apontar, ele quer te incentivar, ele quer te auxiliar, te conduzir, te manipular. Meu Deus. É tipo aquela história, você vai ficar só vendo? Vai lá, toca. Meu Deus. Vê, não tem nada, tocar também não tem nada. Incentiva o pecado. É verdade. Aquele que está nos caminhos do Senhor, mas está olhando para o mundo, o diabo já fala, vai ficar só olhando. Eita, Tocar não tem problema. Aí quando você toca, você já pegou, pratica. Meu E Deus. vai crescendo o perfil, vai se aprofundando. Verdade. O pecado, ele vai contaminando. A Bíblia fala que aquele que pratica o pecado é servo, é escravo do pecado. Ele domina, ele te enclausura, ele te aprisiona. Glória a Deus. Mas por que eu estou falando sobre pecado, pastor? Se o sacerdote Josué estava na frente de Jesus, na presença de Jesus, e o diabo estava à sua direita com o propósito de acusá-lo, nós entendemos aí que dava a impressão, dava-se a impressão de um tribunal. Glória a Deus. Dava-se a impressão de um tribunal, onde aplicavam leis e onde tinha quem acusasse e quem defendesse. Eita, Jesus. Sabe quem era? Aquele que estava na frente de Cristo, na presença de Cristo, um sacerdote ungido e consagrado. Nos dias de hoje, um pastor, Aleluia. à frente da igreja, à frente do ministério. Mas entenda, a Bíblia fala que Satanás estava lá e o propósito dele era acusar. Mas acusar o que, pastor? Aquele sacerdote tinha as vestes sujas. Meu Deus. Aquele sacerdote estava em pecado. Olha aí. Sabe que o diabo, ele constantemente quer te acusar, É verdade. constantemente quer te apontar. Você não é digno, você não merece, as suas condutas não são rápidas, você não vai sair disso. O papel do diabo é entrar na sua mente, estudando o seu cotidiano, a sua rotina, e quer encontrar falhas, e quer te induzir essas falhas para ter acesso na sua vida e te destruir, te afastando do Senhor através do pecado. Meu Deus. Mas pastor, e qual a simbologia disso? A simbologia que o homem é pecador, Glória a Deus. sem méritos, sem crédito pessoal nenhum, sem nenhuma obra que o justifique, sem nada que ele possa bater no peito e falar assim, eu fiz por merecer, eu estou aqui, mas eu não.
Aquela visão, aquele sumo sacerdote que estava na presença de Cristo Jesus, na presença do anjo, sendo mostrado ao profeta Zacarias, aquele homem realmente era um homem pecador. Ele estava com as vestes sujas. Meu Deus. O diabo não estava mentindo em acusá-lo. Olha aí. E sabe qual a verdade? É que muitas das vezes nós pecamos. E muitas das vezes quando ele nos acusa, mesmo sendo o pai da mentira, ele tem razão no que fazemos. Nos mostra um confronto, nos mostra detalhes que, se a gente fizer uma autoanálise, nós temos que fazer um rascunho e falar até onde nós vamos continuar nessa desobediência. Meu Deus. Até onde nós vamos continuar com essas ações, sabendo que nós estamos entristecendo, estamos magoando, chateando a presença do Espírito Santo que mora em nossas vidas. Verdade. Não estamos falando com o ímpio, não estamos falando com a pessoa que não é cristão, com um ateu, que cultua outros deuses, que está no mundo. Estamos falando do sumo sacerdote, que representativamente representa o pastor hoje. O pastor estava em pecado, Olha aí. roupas sujas, Meu Deus. vestes sujas. Satanás estava do lado para acusar. Você pode falar o que você quiser, mas ele é um pecador. Olha aí. A Bíblia fala que aquele anjo, o próprio Cristo, coisa boa é o homem pecador estar na presença de Cristo. Coisa boa é o homem pecador se redimir e estar se confrontando na presença do Todo-Poderoso e assumir: Senhor, pequei mesmo. Senhor, me dá força, não quero mais cometer esses atos. Senhor, me conduza à sua santidade. Liberta-me, Senhor, da iniquidade. Senhor, transforma os meus caminhos. Senhor, transforma as minhas condutas. Eu quero que o meu testemunho honre do Evangelho. Espírito Santo, intercede por mim, me ajuda. Estava ali o sumo sacerdote Josué na presença do anjo. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual a diferença? O diabo, ele quer acusar pelos seus feitos, mas o anjo, que representava Cristo Jesus, Aleluia. conhecia o íntimo do coração Olha aí. do sumo sacerdote Josué. Glória a Deus. E a primeira coisa que o próprio Cristo, o anjo, o Todo-Poderoso faz, olha para o diabo e fala: Satanás, que o Senhor te repreenda. Eita glória! Não foi por méritos, porque ele realmente era pecador, mas temos um justo advogado, fiel, que por amor, na cruz do Calvário, decidiu nos lavar, redimir, transformar e pela ação de graça nos colocar em vestes limpas, transformado a nossa conduta, o nosso caráter, as nossas ações, para louvor e glória do seu nome. Aleluia. Às vezes o diabo fica doido. É verdade. Às vezes Satanás fica doidinho de raiva. É mesmo. Rapaz, aquele cara peca, velho. Aquela irmãzinha vem pecando. Mas toda vez que peca, dobra os joelhos e fala: Jesus, me perdoa, ele vai perdoar. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes o diabo ele fica entrando em parafuso. Eu quero acusá-la, eu quero destruí-la, eu quero matá-la, eu quero acabar com a vida dele. E de repente vem a remissão, vem a cobertura no sangue de Jesus. De repente vem a mudança, vem a transformação, vem o perdão, a misericórdia envolve, a graça envolve, o amor envolve, e eu perco a autoridade. É, Aleluia. Tem quem te ame, É assim. Oh, tem quem te Deus. conheça, Aleluia. Eu creio, Deus. tem aquele que conhece os seus pensamentos e sentimentos. Verdade. A Bíblia fala que o próprio anjo, Jesus, repreende Satanás e repreende na autoridade de Deus Pai. Glória a Deus. Aquele que escolheu a Jerusalém, aquele que escolheu a Israel, aquele que escolheu os seus, te repreenda, Satanás. Você não está Glória a só. Deus. Oh, Deus. Porque Glória a quando Deus. nós estamos em pecado, a primeira coisa que nos dá a sensação é que estamos sós, Verdade. sem apoio, sem estrutura. Lembra da casa fundada na areia? Quando estamos em pecado, parece que quando as ondas e os ventos batem, quando a tempestade assola, parece que a areia vai vazando por baixo dos pés, e a tua tendência é afundar, a tua tendência é reclinar, a tua tendência é cair, a tua tendência é perder, a tua tendência é morte. As percas, os danos são notórios, e você olha de um lado, olha do outro, e enxerga que ninguém está em pé, e ninguém quer te socorrer, e ninguém quer te levantar as mãos, e de repente
pecado que nos acusa nos traz uma vergonha. Essa vergonha nos faz correr da presença de Deus. Meu Deus. Lembra quando Adão pecou com Eva no paraíso? Comeram do fruto que não era para comer, induzido pela serpente, através de Satanás. A primeira coisa que eles fizeram o quê? Correram e se esconderam. Eita. Deus desce ao paraíso e começa a chamar Adão. Glória a Cadê você, Deus. Adão? Você acha que Deus estava brincando de esconde-esconde? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Oh, Jesus. De repente Adão fala assim, eu estou aqui. Adão, o que está acontecendo? Está escondidinho aí. Senhor, é porque eu estou nu. Quem falou que você está nu? Eita. Sabe que tem situações que quando fazemos a autoanálise, não vemos mérito algum. E quando nós olhamos como crentes, como pastor, como obreiro, como missionária, como evangelistas, como membros do corpo de Cristo, líder do corpo de oração, sabe, regentes, quando nós olhamos para si, nós temos que entender que somos pecadores, e isso não mudou. O que nos dá a diferença é a regeneração através do sangue do Cordeiro, que nos trouxe mais intimidade, mas lá no mundo não somos diferentes dos outros. Lá no mundo não somos diferentes dos outros. Nós temos que entender que se não for a Cristo em minha vida, se não for a Cristo em tua vida, o que seria do José? Fala aí, José. O diácono que ama tanta palavra, que tem tanto zelo pelo estudo, que é tão culto a ensinar, o que seria do diácono? O que seria da Melanie que adora tanto louvar, glorificar e Glória a bendizer? Deus. O que seria do desejo da leitura, da meditação, do conhecer da palavra? O que seria a dedicação do Marcelo em estar presente na casa do Senhor? O que seríamos de nós se não for a Cristo Jesus? Verdade, Deus. Houve-se uma batalha espiritual, houve-se uma guerra espiritual naquele trono, naquele local, houve-se um conflito, mas quem sai de vitória no conflito era o sumo sacerdote Josué. Glória a Porque ele Deus. não tinha méritos, ele realmente estava no pecado, as vestes realmente estavam limpas, mas o nosso Cristo, Glória a Deus. Deus. o nosso Cristo mudou o nosso conceito. Aleluia, eu creio, Deus. Ele olha para os anjos que estão ao redor e fala assim, olha, faz o seguinte, tira as vestes dele. Essas vestes sujas não podem fazer parte da vida dele. Eita, papai. Chama ele e fala assim, olha, agora eu estou tirando essas vestes sujas. Olha aí. Eu estou passando de você os seus pecados e as suas iniquidades. E olha para os anjos e fala assim, traga uma mitra ou um turbante novo, limpo para a sua cabeça. Glória a Deus. Eles trouxeram uma mitra, colocaram uma mitra limpa em sua cabeça, colocaram vestes limpas aos sumos sacerdotes, e sabe o que eu entendo disso? Renúncia. Aleluia. O processo de mudança é um processo de renúncia. É verdade. Cristo alcançou e Cristo justificou, Cristo purificou, e Cristo queria também a justificação pelo sangue na mudança da vida. Verdade. Entenda uma coisa, quando olha para o sumo sacerdote e fala assim, eu vou tirar as suas vestes, quer dizer que ele está perdendo o que era dele. Tudo que te envolve com o pecado, tudo que te suja com o pecado, tudo que te afunda com o pecado, você tem que aprender a renunciar. Mas pastor, é bom, a maconha me faz tão bem. Ei. Não dá para você ser maconheiro e estar na presença de Deus. Pastor, o álcool é tão bom, gosto de tomar uma cervejinha no fim de semana. Não dá para você tomar a sua cerveja e servir ao Senhor. Pastor, eu não consigo ficar sem aquele namorico, sem aquele feixe, sem aquela balada, sem aquele forró na madrugada, sem pegar a menina novinha. Não dá, pastor. Ou você vive uma vida de imoralidade no mundo, com as vestes sujas e condenado, ou você muda a sua conduta. Aleluia. A primeira coisa que Cristo fez, vou tirar o que é sujo, Olha aí. Glória a Deus. vou tirar o que te contamina, vou tirar o que te condena, vou tirar aquilo que o Satanás usa para te acusar. Deus. E depois fala, a primeira coisa que fala, não, a primeira coisa que eles colocam nele não foi as roupas, repara, foi o turbante.
que foi a mitra. Olha Mas aí. por que, pastor? Porque o turbante representa autoridade. Glória a Deus. Ele era sumo sacerdote, ele era pastor. Já viu um pastor com vestes sujas? Já viu um pastor sem turbante, sem autoridade, sem unção, sem graça? Já viu aquele pastor que está pregando com eloquência, vomitando teologia bíblica, cheio de conhecimento, e a igreja está morta, a conduta da igreja está em pecado, as ações da igreja estão afundadas no charco de lodo. Satanás quer derrubar primeiro o pastor, porque se derrubar o pastor, as ovelhas se dissipam. Olha aí. Se ele apertar o cabeça, o corpo fica sem rumo. Meu Deus. Se ele matar o pastor, as ovelhas ficam à mercê dos lobos. Não tem quem a defenda. A Bíblia fala que a primeira coisa que Deus faz, lhe dá sobre a cabeça autoridade. Aleluia. A autoridade do Espírito de Deus. Glória a Deus. A autoridade da presença de Deus. Oh, A Bíblia fala aqui, ó, sobre a sua vida, não falte autoridade. Glória a Deus. Não pode apagar o pavio que fumega, né? aleluia. Você é a representação desse fogo no altar. Glória a Deus. Você é um exemplo desse fogo no altar. O seu testemunho fala sobre a presença, sobre a graça, sobre o poder de Deus. Se um homem e uma mulher que estão à frente da representação do corpo de Cristo viver uma vida sem autoridade no pecado, pode ter certeza que a igreja também está sem autoridade no pecado. Meu Deus. Mas como assim, pastor? A vida não é independente, a salvação não é independente, a vida de cada um não é independente, mas a instrução pode conduzir o homem ao pecado. Meu Deus. O que você ensina em pecado é recebido em pecado. Meu Deus. E repara, uma igreja que o pastor está em pecado, qual é a ação de Satanás nessa igreja? Meu Deus. Se ele estava na presença de Cristo ao lado direito para acusar, será que na igreja não tem também? Será que aquele pastor que está pregando em pecado, sem autoridade, não tem Satanás do lado direito no altar, induzindo e conduzindo as palavras também? Meu Deus. É por isso que ele falou assim, ó, primeiro, dê a ele um turbante, uma mitra limpa, nova. Dê a ele autoridade. Ele já é consagrado, ele já é ungido, ele já tem a autoridade. Eu já o coloquei o óleo sobre a sua cabeça. Ele já é escolhido, ele está à frente do rebanho. Olha aí, Jesus. E depois trouxeram vestes limpas, Aleluia. linhos Glória a finos, Deus. brancos, vestes adequadas, purificadas, lavadas e remidas o sangue do Cordeiro. Aleluia. Sabe o que me lembra? Me lembra o profeta Isaías. Lembra o profeta Isaías quando começa a falar o ai sobre os pastores? Olha aí. Ai dos pastores. Ele tem uma seleção de ais. Daqueles que decretam leis desonestas, daqueles que vivem no adultério. Lembra daquela sessão de ais? Quando a gente para pensar em tudo que o profeta Isaías fala sobre os pastores, os maus pastores, nós lembramos também que para ele falar disso, ele foi o primeiro que falou: ai de mim, Senhor, É verdade. que tem os lábios impuros Olha aí. e habita no povo, no meio do povo de impuros lábios. É verdade. Ele primeiro reconheceu para ter autoridade para falar. É Deus. Se ele não tivesse sido tocado com brasas do altar, se Atenas, que o anjo desceu do céu, não tivesse purificado, ele não teria um turbante limpo, dando-lhe autoridade, vestes limpas, dando-lhe graça, autoridade, verdade, unção, poder das palavras, para falar dos pastores de tanto mais. É Deus. Jesus. A Bíblia fala que Deus repreende. Olha só, se pegarmos aqui, Deus é forte. se pegarmos o versículo 7, oh glória a Deus, Glória a Deus. versículo 6, perdão. E o anjo do Senhor protestou. Um protesto é diferente de um auxílio. Um protesto é diferente de um caminho. O protesto é uma coisa que te confronta. É verdade. Você está fazendo algo e alguém está protestando contra o seu algo. Protesto. Ele não concorda com suas atitudes. Não é assim que funciona. Se alguém está conduzindo, fazendo algo errado e alguém quer protestar, ele não vai protestar contra. Olha só. Diz que o anjo do Senhor
chegou no Josué e falou assim: olha, eu vou protestar contra você, entenda. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7, se andares nos meus caminhos. Eita Deus. Repara que primeiro ele defendeu, justificou. Lá naquele tribunal que Satanás estava apontando o dedo para o sumo sacerdote, Jesus foi o primeiro a falar: que o Senhor te repreenda, Satanás, sai daqui, não tem espaço não. É verdade. Aleluia, Deus. Obrigado. Eu até esqueci um tópico, mas ele diz em uma parte aqui, ó, no versículo 2, na parte B do versículo 2, diz assim: olha, quando ele repreende Satanás, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Aí ele faz uma pergunta. Qual é a última pergunta aí na parte B do versículo? Não é este um tição tirado do fogo? Eita, É Deus. Deus. Aleluia. Eu acredito que muitos que estão aqui sabem o que é um tição tirado do fogo. Vou clarear sua mente. Eu vi que deu dúvida aí. Sabe aquele forno a lenha? Sabe aquele forno a lenha? Que no passado, na roça, na fazenda, lá no sítio, que não tinha essa mobilidade de gás, fogão, tudo bonitinho, de apertar o botãozinho e ligar o fogo, não. Era lenha. Você punha lá a madeira, punha fogo na madeira. Ali sobre aquela madeira, você pegando fogo, você cozinhava aquele forno a lenha. Quando acabava o alimento e aquele fogo baixava, o que sobrava dentro do forno de lenha era uma madeira 100% queimada. Era um tição de lenha. Tição queimado no fogo, uma madeira que não tem valor para mais nada. Não tem metros, não tem crédito. O que você faz com esse tição? E aí o anjo do Senhor fala: não é este um tição tirado do fogo. Tradução: o que você quer com alguém que não tem valor nenhum para você? É verdade. Não tem para você, mas tem para mim. Aleluia. Por que você está acusando alguém que para você não tem métodos algum? Olha aí. Já foi desgastado, não tem serventia. Qual é o teu prazer? Eita Deus. O prazer do diabo não é acusar, não é apontar, não é destruir você. É através de você tocar no coração do Senhor. Meu Deus. Porque Ele sabe o quão valoroso é a sua alma, a sua vida, a sua história para o Senhor. Glória a Deus. Ele Aleluia. escreveu a sua história. Lá no ventre, antes de formar os ossos, ele já fazia um diário pessoal. A Alícia, o projeto, o sonho, sabe? Todas as perspectivas, todos os sonhos de Deus estão sendo realizados, formulados, calculados, examinados, escritos, declarados pelo próprio Deus. Aleluia. Se Ele sabe o dia do nosso nascimento, Ele conhece nossa história até o dia de morrermos. É verdade. É por isso que para nós, a nossa visão humana, olhamos para muitos que estão aí largados, sem método, sem crédito nenhum. O que é desse nóia que está dormindo na beira da calçada drogado, com essa paralisia maligna dessa droga nova aí, H2, K2, sei lá? O que é? A gente olha e faz: não tem futuro, a tendência é morrer. Nós olhamos para aquele ladrão que está roubando e matando por causa do celular, os motoqueiros, os motoristas nas vias. Que esse homem não tem futuro nenhum, rapaz. Nós estamos olhando aquela mulher que se prostitui para ganhar um trocado, para sobreviver. Olhando os travestis nas esquinas, transformando o seu corpo e se vendendo para arrecadar dinheiro. Olhando os traficantes que não sabem o mal que está fazendo e nem sabem o risco que está correndo. Olhamos para o lado ruim da sociedade, para os moradores de rua, e falamos: qual é o fim desse povo? Que crédito, que mérito, que valor tem esse povo para alguma coisa? Olhamos e deduzimos com os nossos olhos: isso não tem futuro. Mas aos olhos de Deus, não. Aleluia. Aos nossos olhos é só um tição tirado do fogo. Mas aos olhos do Senhor são almas que tiveram um preço na cruz do Calvário, preço do sangue do Cordeiro, preço de amor, Oh, Deus. preço que regenera. A Ele pertence a misericórdia, ao Senhor pertence o perdão, é Ele que pode justificar. É verdade. O sumo sacerdote Josué foi justificado, não tinha créditos, méritos nenhum. Aos nossos olhos, um tição tirado do fogo.
papai. É por isso que ele repreende, olha só. Josué, eu te conheço. Vamos conversar agora. Perdoe os seus pecados. Afastei de você a sua iniquidade. Estou te dando autoridade. Suas vestes estão limpas. Aleluia. Satanás foi repreendido da sua vida, está afastado longe de você. Mas eu preciso te protestar. Oh, Deus fiel. O protesto representa o oposto do que Deus não concorda. E ele começa falando: se andares nos meus caminhos, quer dizer que ele não estava nos caminhos do Senhor. Concorda comigo? Sim. Se andares, quer dizer que se ele está andando assim como você anda, não, mas agora se andares nos meus caminhos, quer dizer que ele não estava nos caminhos. Eita, Tem pastores que estão na presença do Senhor, mas não estão nos caminhos do Senhor. Tem pastores que estão na presença do altar, mas não estão nos caminhos do Senhor. Não estão obedecendo as Escrituras, não estão obedecendo o que diz a palavra, a compaixão, a misericórdia, o amor ao próximo, o perdão. Não estão obedecendo o Evangelho sacro, não estão tentando induzir aos desejos carnais e a carnalidade, a sensualidade e a imoralidade dentro da casa do Senhor. Estão misturando o mundo, o embaraço com o mundo, o pecado do mundo. Está sendo conduzido por Satanás dentro das igrejas. Mas por que isso? Porque os pastores não estão andando nos caminhos do Senhor. meu Deus. Ele fala: se andares nos meus caminhos. Ele não está andando. Então houve o primeiro protesto. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças. Andar no caminho e observar ou guardar Aleluia. o que Deus ordena. Aleluia. O que Deus ordena? Sede santo como eu sou santo. Glória a O que Deus. Deus ordena? Perdoe quem te oprime. O que Deus ordena? Ame o próximo como eu te amei. O que Deus ordena? Olha aí. Ame a Deus sobre todas as coisas. O que Deus te ordena? Às vezes nós olhamos para si e vemos que as nossas ações não são ações de crentes. Olhamos para si e vemos: será que realmente merecemos? Hoje, nosso amigo Diácono me fez uma pergunta: pastor, será que no dia do juízo, será que na presença do Senhor, será que antes do tribunal de Cristo nós teremos a certeza da salvação? Era essa a dúvida. Entenda, a salvação não é por méritos, obras ou crédito pessoal algum. Verdade. Se nós basearmos o Evangelho nisso, todos estamos condenados. É verdade. Mas ele induz o caminho da salvação. Se andares nos meus caminhos Obrigado. e observares as minhas ordenanças, Papai. se andar no caminho, se andar no ministério, se andar como crente, se tiver uma conduta cristã, se o testemunho me honrar, e se observares, se guardares as minhas palavras, se as suas obras forem de coração, e se as suas obras honrarem o meu mandamento, se as suas obras honrarem as minhas ordenanças, se as suas obras honrarem as minhas palavras, sabe que tem uma direção. É verdade. Como que é uma escola? Nós aprendemos que tem o prézinho, o primário, aprendemos que tem o ginásio, o colégio, que é o ensino médio, depois a faculdade. É mais ou menos assim. Mas qual é a base de tudo isso? Ensinar o caminho. Antes da escola, o que são os homens? Analfabetos, não são cultos, não sabem a diferença do ler, do escrever, de cálculos, não sabem a história, não sabem geografia, não sabem ciências, não sabem nada, a respeito de nada. Ele é uma pessoa que está leiga. Então, o intuito da escola é te ensinar, mas perante os ensinos tem uma prova. Eita Deus. É por isso que Deus começa a falar para ele: observa o que eu estou te ordenando, Aleluia. porque nesse caminho vai ter provas. Eita Deus. Nesse caminho eu vou te provar, É. para saber o que está dentro do seu coração. O que tem dentro do seu coração aí? É Deus. Eu quero saber o que tem dentro do seu coração. Papai. Às vezes Deus nos dá o caminho e entramos na igreja. Às vezes Deus nos mostra as suas ordenanças, que é a palavra de Deus, mas no meio de toda essa conduta de escola espiritual, Ele quer te provar, para saber onde está a sua fé, Jesus. para saber onde está o teu coração. E Ele começa a falar: se andares, olha só, se andares nos caminhos,
também tu julgarás a minha casa. Versículo 7, parte B. Também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos e te darei um lugar entre os que estão aqui. Reparei, o que representa julgarás a minha casa e guardar os meus atos? Julgarás a minha casa não é esse negócio de pegar o cajado na mão, que quem manda sou eu, quem dá a última palavra sou eu. Não esquece isso. Glória a Deus. O julgar a minha casa e guardar os meus atos nada mais é de que a partir de agora você vai ser um intercessor do mundo para a igreja, da igreja guardando os meus atos para mim. Aleluia. Qual é o papel do pastor? Orar para que o mundo seja salvo. E os que estão salvos na igreja encontram o caminho da salvar. O papel do pastor é só conduzir o caminho. Aleluia. Só mostrar. Ó, esse caminho está errado, esse caminho está certo. Então ele acaba sendo um juiz. Julgarás. Não um ato de se impor como maior, mas um ato de se impor em mostrar a direção. Aleluia, meu Deus. Concorda comigo? É. Aqui está o ato do julgamento. Os seus passos são errados. Álcool, droga, prostituição, imoralidade, idolatria, todo tipo de ação que você está comentando é pecado. E o pecado isola você de Deus. O papel do homem vivendo o pecado é o papel de um homem condenado. E após a morte, ele vai ser lançado no lago do fogo e do enxofre. Eternamente. Mas aqui está um caminho diferente. Um caminho estreito, um caminho que é mais difícil. Tem acusações, tem apontamentos, tem perseguições, tem batalhas, tem guerras, tem provações, mas também tem vitória, também tem paz, também tem graça, também tem o Senhor à frente. É Ele que muda a história. E no fim dessa cruz, no fim dessas renúncias, no fim dessas provações, no fim de todas essas batalhas, tem coroa, tem vida eterna, Eu creio, Deus. tem paz abundante, tem recompensa. Então quando fala em enxugar a igreja, é isso. Em guardar os atos, é isso. Aleluia. Em guardar os atos, é isso. Nós sabemos que para isso precisamos de um corpo de obreiros. Ou o homem faz alguma coisa só? Não. Olha o versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Quer dizer que ele não estava só. É, papai. Talvez ele fosse o representante, mas ele tinha retaguarda atrás. É. Glória a Deus. Ele tinha presbítero, ele tinha diácono, ele tinha levita, ele tinha intercessor, tinha homens com a fé pura. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele olha assim, porque são homens potentosos, homens que eu tenho projeto, homens de caráter, Aleluia. homens que não se deixam levar, que têm prazer no que é certo. E eu farei vir, meu servo, o renovo. Oh, glória. Glória a Deus. A presença de Deus tem que lhe trazer vida. A presença de Deus tem que trazer alegria. A presença de Deus tem que trazer paz. Glória a Deus. Ao olhar para o rosto de um homem salvo, de uma mulher salva, o mundo pode estar chovendo fogo, meu filho. A bala pode estar comendo para todo é lado. As catástrofes, que a enchente, morte, bala, guerra, tiro. E você olha para a cara do salvo, o homem te resplandece luz. Você quer conversar com ele 1 minuto, você quer falar com ele 10 horas, porque ele te traz uma sensação de alívio, É verdade. de segurança. As palavras são vivas, te traz conforto. Eita, Você tem papai. que ter e viver esse renovo. Aleluia. Justificação, perdão e renovo. Glória a Deus. Deus justifica os seus pecados. É verdade. Deus te afasta das iniquidades dos pecados, te dando roupas e vestes limpas, autoridades para isso. E Ele desce sobre ti também renovo. Você e todos os seus companheiros vão saber que a presença de Deus em sua vida, ela pode transformar e mudar o mundo. Como assim, pastor? O mundo. Aleluia. O versículo 9 diz: porque eis que a pedra que pus diante de Josué, quem era a pedra? O próprio Jesus. Glória a Deus. Lembra lá em Mateus 21, 22, se não me engano? Jesus dizendo que ele era a pedra, a fundamental, a pedra de esquina, a pedra que se apoiava e dava início, base para tudo. Aleluia. Era a mesma pedra que foi posta diante de Josué, do seu sumo sacerdote. Agora você não está só.
Eita, Deus. Agora a partir começou em dizer que ele não estava só, a partir do momento que Deus começou a mudar as suas vestes. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o versículo 5. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram com vestes, e vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Glória a Deus. Repara que a transformação Deus poderoso. de começar a tirar o que não presta para colocar o que presta. Começou a tirar os pecados, começou a colocar a justificação, a santidade, a paz. Começou a mudar a vida do homem. Daquele momento em diante, o Senhor estava ali. Aleluia. Ele não te deixa só. A partir do momento que ele começa a trabalhar a sua vida, que você decide se colocar na presença do Senhor e assumir que é dependente, que Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador, nunca mais você está só. Glória a Deus. Aleluia. Foi lido aqui na leitura oficial Glória a Deus. que nós temos que se sentir bem-aventurados porque somos chamados filhos de Deus. Deus. Glória a Aleluia, Deus. Deus Pai. Aleluia. Encerrando, Obrigado. louvado seja Deus. Aleluia. Essa pedra única e esculpida. Olha só, versículo 9. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra um só dia. Eita, papai. Glória a Deus. Essa pedra é Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Esses 7 olhos sobre esta pedra nada mais é do que a autoridade de Jesus sobre você. Glória a Deus. Não é a autoridade que você tem para reger e estar na frente do ministério. É de Jesus sobre você. Aleluia. Lá no capítulo 4, versículo 10, a parte B fala, o versículo todo fala: porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esse se alegrará, vendo que o prumo na mão de Zorobabel são os 7 olhos do Senhor, Oh, Deus. que discorrem por toda a terra. Eita Deus. Aleluia. Repara que é o que é um prumo. O prumo Aleluia. vem para arrancar rebado, vem para tirar o que é torto, vem para alinhar, e às vezes dói a lapada da rebada para acertar. O cabra dá um choro aí. Quem é pedreiro sabe que para alinhar uma parede sofre. É, Jesus. Os 7 olhos do Senhor estão ali para te direcionar. A autoridade e a graça do Senhor estão ali. Nunca vão te separar, nunca vai te isolar, nunca vai te deixar abandonado. É verdade. E quando ele vê que a mudança e a transformação pode eliminar a iniquidade da terra, ele começa a mostrar que você é luz, Aleluia. que os seus passos são reconhecidos nos céus e também no inferno, É, Deus. que o teu nome já está conhecido no livro da vida, e Satanás no inferno já está fazendo reuniões para tentar te parar. Meu Deus. É por isso que o versículo encerra assim: ó, e naquele dia diz o Senhor que cada um de vós, cada um dos obreiros, cada um dos companheiros, cada um dos sumos sacerdotes, cada um dos crentes sobre a face da terra tem a obrigação. Qual é a obrigação? Convidar o seu companheiro. Para Aleluia. onde? Convidar o seu companheiro para onde? Debaixo da videira. Debaixo da videira. Oh, glória. A videira representa a alegria. Debaixo da alegria do Senhor. Aleluia. Glória Olha, a Deus. e para debaixo da figueira, Ei. aonde representa alimento. É, papai. Palavra. Obrigado. Nós temos uma obrigação: trazer esse povo para a casa do Senhor, É, para encontrar a verdade e ser libertos, para ter uma nova conduta de transformação nos atos, para terem um nome escrito no livro da vida, para serem chamados filhos de Deus, para serem lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, para terem novidade de vida, para ter a presença do Espírito Santo conduzindo os seus passos, para ter autoridade e graça para reger o que Deus propõe em sua vida, para proclamar aos cegos visão, para proclamar aos cativos liberdade, para proclamar aos doentes a cura, para proclamar aos escravos libertação, para proclamar a salvação em meio às trevas. É o Senhor que conta com você. aleluia. Glória a É o Deus. Senhor que conta com o diácono. É verdade. É o Senhor que conta com a Alice. É o Senhor que conta com o Marcelo, Deus. que conta com a Mel, que conta comigo. É verdade. É o Senhor que conta com você.
Se o diabo tenta te acusar porque você peca, não tem problema. Há poder no sangue de Jesus para te purificar. Glória a Deus. Que a graça possa te alcançar. Glória a Deus. Que a graça do Espírito Santo possa te alcançar nessa noite. Aleluia. Que o nome de Jesus possa ser glorificado. Eu profetizo mudança em sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja